Então nós vamos passar a palavra para o Saulo, que Jesus envolva e o proteja nesse momento. Boa tarde a todos. É com certeza com muita alegria que nós renovamos a presença na Casa Espírita e também o nosso serviço de gratidão aos bons espíritos que nos permitem estar aqui em trabalho, em estudo, apesar das nossas dificuldades e das nossas imperfeições. Na tarde de hoje, o Livro dos Espíritos nos reserva um tema assim, um tanto interessante, pouco leve, né, aos nossos corações, porque somos ainda criaturas que supersticiosas, não por natureza, mas por reencarnação, acreditamos, direto ou indiretamente, em algumas coisas que, como o Livro dos Espíritos aponta, são produto da nossa ignorância, produto da nossa falta de conhecimento das leis de Deus, que nós costumamos julgar como sobrenatural. E dentro desse tipo de crença que ainda nos envolve, nós ouvimos dizer, ou até repetimos algumas vezes já, que, por exemplo, algo está acontecendo de muito ruim, de muito errado em nossa vida, porque estamos amaldiçoados, ou porque fomos fruto de uma feitiçaria qualquer, ou porque ainda um trabalho, assim como que uma amarração, que necessita então de uma desamarração, pode ter sido incrementada no meu dia a dia. E a crença então de que nós temos a possibilidade de recebermos do outro, que eventualmente nos queira o mal, determinadas pragas que levem então a nossa vida a um caminho diferenciado daquele que estava planejado até então, vai de encontro a tudo aquilo que a doutrina espírita nos ensina. E é na primeira pergunta, que a nossa diretora não pôde ler, e nós leremos agora, que os espíritos encerram a questão. O homem mau pode, com auxílio de um mau espírito que lhe seja devotado, fazer mal ao seu próximo? Então nós vamos tentando, antes da resposta dos espíritos, conceber com Kardec o que ele estava querendo saber. E Kardec está perguntando algo que é observável no dia a dia. Um homem mau pode, com auxílio de um mau espírito, fazer o mal a um terceiro? E todos nós respondemos sim a essa pergunta, quando os espíritos respondem não. E não porque Deus não o permitiria. E nós começamos a entender então que absolutamente tudo, meus irmãos, que acontece em nossas vidas foi autorizado, permitido por Deus. Se nós estamos construindo uma fé sólida, baseada na razão do nosso raciocínio, que compreendeu aquilo que nos está sendo dito, revelado e ensinado, é preciso que tenhamos a certeza, então, de que o acaso, pelo menos inteligente, segundo Kardec e segundo o nosso raciocínio comprova, não pode existir. Que se algo está acontecendo realmente em minha vida, há uma explicação sob a égide da lei de Deus para aquilo ali. Eu posso até, por um esforço da minha vontade, modificar, e na maior parte das vezes assim o meu dia a dia. Mas aquilo que está acontecendo comigo, e absolutamente tudo aquilo que está acontecendo comigo, está permitido e autorizado por Deus. E nós veremos então ao longo do nosso estudo de que modo essas questões foram tendo um espaço no nosso coração, no nosso entendimento, que não é assim tão intelectual, porque se tivéssemos realmente o costume de raciocinarmos sobre essas questões, veríamos que bater 1, 2, 3 ou 17 vezes na madeira não tem uma relação direta com aquilo que vai acontecer ou deixar de acontecer. Mas que o meu pensamento, esse sim, pode ter uma influência decisiva sobre as questões da vida. Então, o que os Espíritos ensinam para a gente na página, que levaremos para casa através da palavra do codificador, o que a segunda pergunta do estudo vem nos afirmar, que é a força do pensamento, que é através do pensamento que a relação com os Espíritos se dão, que é através dessa telegrafia, dessa telepatia que entendemos já tão bem, dessa sintonia que vamos estabelecendo com o nosso próximo, que o bem, ou o chamado mal, terão espaço em nossa vida. Aliás, em A Gênese de Allan Kardec, e teremos com certeza uma oportunidade renovada amanhã de conhecermos essa obra, que sofre de uma injustiça tremenda no meio espírita, como se a mais difícil, ou pior ainda, a mais científica fosse,
nós teremos a oportunidade de aprofundar o nosso entendimento amanhã. Para o encontro, todos estão convidados. Em A Gênese, Kardec, no capítulo Bem e o Mal, nos afirma que o mal ele é de existência passageira, porque se explica justamente pela ausência do bem. E ele vai mais longe, nos demonstrando no capítulo que o mal ele é uma criação absolutamente humana. E nós vamos então compreendendo com o Espiritismo que absolutamente tudo que há de mal em nós e no meio em que estamos imersos tem uma explicação nos nossos desmandos, nas nossas revoltas perante a lei de Deus. Então, quando temos a possibilidade, por exemplo, de construir no nosso construto familiar uma relação de afetividade com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com aqueles que indiretamente fazem parte do conjunto familiar, e escolho então a mágoa, quando eu escolho, por exemplo, a incapacidade de perdoar, quando escolho manter-me no meu orgulho porque o outro precisa dar o braço a torcer e não eu estou então criando, num ambiente familiar que sabemos ser aquilo que de mais belo há na face da terra, o mal. Quando deixamos de falar, por exemplo, com aquele que sobre o mesmo teto se encontra do que nós, com certeza nós temos ali um mal enraizado no nosso dia a dia, porque naquele local, naquele ambiente, houve um planejamento para que o amor se desenvolvesse. E se eu não dirijo a palavra ao outro, e se não tenho oportunidade de com ele dialogar, com certeza eu criei no ninho do bem o mal. E assim, outros exemplos poderemos imaginar para ver que Deus está nos oferecendo oportunidade de crescimento todo o tempo. Então, quando vemos, por exemplo, as nossas improbidades em torno da sexualidade, se nós pararmos para avaliar qual seja o papel do sexo na lei divina, não só do ponto de vista da reprodutibilidade humana, mas do desenvolvimento do afeto, da troca energética que vai possibilitar aqueles corações ali mergulhados na experiência sexual, o desenvolvimento do amor. E nós vamos olhar para a nossa sociedade, muitas vezes para nós mesmos, essa é a realidade, e percebemos, por exemplo, que conseguimos fazer do sexo o mal, enquanto ele em si é a beleza da lei de Deus. E nós vamos então perceber que apesar de o pensamento ser aquele que nós temos a possibilidade em todo o nosso tempo, e não estamos falando só do tempo de reencarnação na Terra, como espíritos imortais, nós temos no pensamento a possibilidade da comunicação. Nós temos no pensamento a grande possibilidade de trocarmos com o outro, de compartilharmos, por assim dizer. Mas nós utilizamos o pensamento conforme a família, conforme a sexualidade, conforme o nosso ambiente profissional, também para o mal muitas vezes. Então, quando aquele grupinho escolar resolve que a aula de matemática da professora que não chegou ainda é com certeza uma impertinência para aquele momento, e quando eles começam a desejar que a professora não chegue, é possível, e isso a própria ciência já vem demonstrando, que a professora tenha um problema qualquer no meio do caminho e não consiga realmente chegar para aquela aula. E para isso não é necessário que nós tenhamos uma fórmula, ou um objeto, ou uma expressão qualquer que será colocada ali por aquela turma, para que, por um feitiço, por um trabalho, por um ensejo de magia qualquer, a professora não venha à força do nosso pensamento. Quantas vezes nós temos vivido experiências de pensarmos de maneira muito intensa em alguém e o telefone tocar, ou aquela pessoa aparecer, ou o contrário, alguém surgir no nosso dia a dia e nós olharmos e caramba, como estava pensando essa semana em você e só vinha sua imagem em minha mente e aquela pessoa veio então ao nosso encontro. Nós temos uma possibilidade de utilização do pensamento que nós mesmos desconhecemos. E aí, o que dizíamos no início, convenceram-nos ao longo da história de que nós precisávamos de intermediários para que o nosso pensamento tivesse o efeito real. Então, se nós queremos, por exemplo, que a nossa vida tenha uma boa rotina, que ela dê certo do ponto de vista material,
eu vou procurar aquele que me traz determinados talismãs, e se nós procuramos o dicionário, nós vemos que talismã é um objeto que deposita em si uma magia qualquer que facilita o meu caminhar, que abre os meus caminhos, né, que estabelece então determinados privilégios, determinados facilitadores para que a minha vida tenha um bom termo. Então eu procuro aqueles que desenvolveram uma capacidade de planejar um poder oculto para esses objetos, para essas situações. E até muito pouco tempo, perdoem-nos os irmãos que ainda fazem uso de determinados objetos, e não há absolutamente nenhum problema em si, nós precisamos ter o conhecimento de que não há necessidade de intermediários para que o nosso pensamento exerça a sua influência sobre a matéria. Mas até muito pouco tempo nós críamos que o fato de acendermos uma vela facilitava, por exemplo, a comunicação com o nosso anjo da guarda. Ou ainda que o fato de irmos à igreja, de irmos ao templo religioso, nos favorecia com a presença, então, de Deus, dos anjos, para que assim nós tivéssemos, então, um caminho mais facilitado. E a doutrina espírita revoluciona essa ideia que ainda está em nós e mostra, por exemplo, que mesmo o templo espírita não serve de absolutamente nada em nossas vidas se ele não estiver em nosso coração. Se nós não tivermos plantado dentro de nós aquilo que aqui nós usufruímos, porque é bastante fácil entrarmos por aquela porta e aproveitarmos da ambiência que os bons espíritos, por acréscimo de misericórdia do Senhor Jesus, criaram para nós e nos envolvem com essas paredes espirituais que aqui estão construídas. Mas o barato é nós construirmos esta ambiência em nossas vidas. É nós termos o nosso lar organizado como a casa espírita o é. É nós termos o nosso coração pacificado como esta cadeira nos traz, porque não é sentar a cadeira da casa espírita que facilita a pacificação do coração. Não é o fato destas paredes serem da casa espírita que nos trazem o conforto que estamos sentindo agora. É o exercício que o corpo mediúnico, que aqueles que transitam pela casa fazem, e aqui dentro é natural, e percebemos isso tão concretamente, o nosso pensamento se mantém numa faixa muito elevada. Quantos de nós temos 1h15 de uma grande exceção na nossa semana? Porque estamos na casa espírita, assim, meio que obrigados, primeiro, à concentração. Então, somos organizados aqui por um estudo sistematizado que requer dos nossos cérebros determinada organização para o exercício do acompanhamento. Estamos aqui também exercitando a elevação. Não nos dispomos, não nos permitimos, dentro da casa espírita, concorrer com o próximo. Ou pelo menos assim deveria ser. O próximo, dentro da casa espírita, é o nosso irmão. Nós temos, assim, uma propensão para o perdão e para o amor dentro da casa espírita que é algo sobre-humano. Que se nós conseguíssemos repetir no nosso dia a dia, nós não estaríamos mais na Terra, porque estaríamos também sobre a humanidade. Um dia desses entrávamos no Centro Espírita Leon Denis, de Bento Ribeiro, e uma companheira saiu, assim, de maneira muito veloz de uma porta, e nós estávamos com uma mochila nas costas e tirávamos a bolsa quando ela passou, assim, ao nosso lado, e não percebendo a sua chegada, o nosso cotovelo foi exatamente na testa da companheira. E aí ela tomou até assim um choque, né? Deu alguns passos para trás, abriu os olhos de volta e falou: "Saulo, que saudade", e me deu um abraço. Aí depois que aquilo aconteceu, eu fiquei pensando em quantos outros lugares da minha vida eu posso dar uma cotovelada na cabeça de alguém e receber um abraço afetuoso, um abraço honesto, sincero, porque nós estamos propensos na casa espírita, e pelo menos já na casa espírita, a olhar a dificuldade, a desatenção, o equívoco, a pressa do outro como algo tão desculpável, como algo tão pequeno. Enquanto na nossa família, junto àqueles que amamos mais, ou no nosso trabalho profissional, junto àqueles que nos possibilitam a sobrevivência do corpo, nós deixamos a impaciência falar mais alto. Nós deixamos a intolerância tomar conta de nós. E aí vamos dizer, então,
que a casa espírita é o único lugar onde nós conseguimos manter a nossa paz? Vamos dizer então que ao entrarmos por aqui, nós temos como oferta algo que é impossível em qualquer outro lugar. É impossível até nós tornarmos possível. Um amigo nosso diz isso: impossível é aquilo que não foi descoberto ainda. E com a força do pensamento nós estamos vivendo algo parecido. Nós não descobrimos ainda a possibilidade que temos de agir pelo pensamento. A ação do pensamento na própria matéria. Se nós formos ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, aqueles que têm a oportunidade de estudar a mediunidade, com certeza o têm como leitura obrigatória. E aqueles que ainda não vão conhecer pelo crescimento das obras de André Luiz, por essa ordenação aí da coleção André Luiz, essa obra que é uma das últimas. E aqui, o Aulus, que é o guia responsável por essa excursão de André Luiz e Hilário, ele vai falar rapidamente sobre a questão do pensamento e vai nos mostrar como que a intimidade entre os seres, e não só os encarnados, não só os desencarnados, mas a comunhão que estabelecemos entre os seres, pode se dar quando nós temos a atenção devida ao pensamento. Ele diz assim, ó: se tivéssemos interessados em conhecer, nossos companheiros e encontrá-los, procuraríamos condições de com ele mediarmos o pensamento. Justamente o envolvimento com os outros é que nos dá a concentração devida para que, espalhando nossas próprias emanações em toda parte, nos projetemos também. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente. Há um parágrafo muito importante, mas vejamos essa primeira afirmativa dele. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente. Será que no nosso dia a dia nós estamos atentos a esse tipo de técnica que mesmo inconscientemente estamos fazendo uso? Deixamos vestígio daquilo que somos, e o nosso pensamento é fruto daquilo que somos, em absolutamente todos os lugares por onde passamos. Não só os objetos que usamos, não só as pessoas que tocamos, que abraçamos, mas também aquelas com as quais nós nos envolvemos sem que a carne participe disso. O nosso pensamento envolve e é envolvido pelo simples fato do convívio humano. Será que nós temos feito uso dessa informação? Ou será que nós estamos ainda concentrados tão excessivamente nas coisas que são da matéria e por isso estamos distraídos quase que automaticamente para as coisas do Espírito? O Senhor Jesus nos afirma que o nosso coração é, na verdade, o produtor do nosso pensamento. Ele vai dizer que nós estaremos onde estiver o nosso coração. Onde temos depositado, então, é uma das perguntas-chave da tarde de hoje, o nosso coração. Onde nós temos concentrado, quase que automaticamente, então, o nosso pensamento. Porque é importante saber em que ângulos da vida estão concentrados o nosso pensamento. Esses ângulos darão a resposta quase que automática também do nosso futuro espiritual. Um futuro espiritual para daqui a muito pouco, quando este corpo físico morrer, quando nós, espíritos imortais, nos libertarmos da matéria, nesses ângulos onde depositamos o nosso pensamento, é para onde seremos automaticamente levados. A atração magnética que se estabelece entre os seres e as coisas tem uma explicação nesse conhecimento que, no caso aqui, a doutrina espírita vem nos revelar. Então ele diz: assim como o animal deixa o próprio rastro no odor que lhe é característico, tornando-se por esse motivo facilmente abordável pela sensibilidade olfativa. Quando libertados do corpo denso, aguçam-se-nos os sentidos. E, em razão disso, podemos atender sem dificuldade a esses fenômenos, dentro da esfera em que se nos limitam as possibilidades evolutivas. Então, é o que dizíamos: quando nos libertamos do corpo físico, mesmo que durante o sono, que a cada dia
nós podemos repetir, nós seremos atraídos para aqueles ângulos onde temos depositado a nossa força magnética. E é por determinadas questões como essa que nós acreditamos, então, ao longo do tempo, que os objetos ficam impregnados, e esse é um conhecimento real que os espíritos estão a reafirmar aqui na Revista Espírita e na página que levaremos para casa. Nós temos realmente como consequência da nossa ação no mundo o depósito, a deposição do nosso pensar, do nosso sentir nas coisas e nas pessoas com as quais compartilhamos a vida. E para isso também precisamos de técnicas. A doutrina espírita vem nos apresentar, e não é uma novidade espírita, mas com certeza a forma pela qual compreendemos a prece é uma grande novidade em nós. A técnica maior para a utilização atenciosa e minuciosa do nosso pensamento é o exercício da prece. Nós temos usado a prece? É a segunda pergunta-chave da tarde de hoje. Qual tem sido o uso da oração em nossas vidas? Nós preferimos acreditar ainda na superstição que nos acompanha ao longo das reencarnações em detrimento da oração. Quando nós acreditamos, e muito mais do que acreditar, quando nós temos medo, bom não precisarmos e não podemos interagir hoje, porque assim podemos esconder a nossa crendice ainda que vem, mais ou menos ao longo dessas caminhadas. Quantos de nós, ao passarmos por uma encruzilhada, sentimos ainda no nosso coração medo por aquela situação? Não estamos aqui, em hipótese alguma, a pregar o desrespeito pela crença alheia. Ali está depositada a fé de alguém, e isso merece respeito. Mas o fato de acreditarmos que ali há um risco para as nossas vidas é um grande demonstrativo da nossa falta de fé. Nós acreditamos, então, que Deus permite que alguém faça mal a outrem, mesmo que isso seja uma grande injustiça. E aí alguém vai pensar assim, então, se for justo, pode ser que aconteça. Se for justo, o pensamento dos alunos vão conseguir afetar a professora. Basta para isso ela estar sintonizada. E no nosso exercício profissional, quantas vezes nós estamos com muito pouca vontade de irmos ao trabalho? E aí, 30 alunos pensando, não quero ter aula, não quero ter aula, não quero ter aula, por 30 minutos, com certeza vai criar uma carga magnética que, chegando junto àquela que falar, mas está muito quente, aquela sala de aula hoje vai estar... É claro que a sintonia ali estabelecida proporciona, então, que o pensamento haja. Mas para isso não é possível que nós continuemos a acreditar que a ação de alguém que domina uma técnica oculta atingiu-nos. Nós estávamos propensos a isso. Basta observarmos a depressão. Se nós formos avaliar, do ponto de vista da psicologia mesmo, sem entrarmos em espiritismo para isso, necessariamente, qual é a propensão, quais são os perfis psicológicos mais propensos à depressão, nós veremos que são os daquelas pessoas que têm uma facilidade muito grande em acreditar naquilo que dela dizem. Aquele que se conhece, que tem noção plena das suas dificuldades e das suas possibilidades, não vai acreditar em qualquer um que diz, você não é capaz. Agora, aquele que se fecha em si mesmo com muita facilidade e que já se acha muito incapaz, que já mantém a autoestima num nível muito baixo, qualquer voz que diga a ela da sua incapacidade, que fomente no seu coração a impossibilidade de vitória, vai fazê-la depressiva. Então, se nós estamos propensos, meus irmãos, a determinados males que a sociedade materialista, ainda afeita ao mal circunstancial que o homem cria, nos oferece, pode ser realmente que nos deixemos impregnar por aquela energia, por aquele pensamento. Tudo isso porque não nos fazemos usufrutuários reais, disciplinados, do segundo conceito-chave, então, que estamos a estudar hoje, a prece. Se nós nos garantirmos em termos de oração, não há absolutamente nenhum sentido do medo, do susto, da crença de que alguém ou alguma coisa
pode realizar o mal. Quantas vezes nos deparamos com irmãos que chegam à casa espírita na tentativa de entender por que a sua vida está assim, um grande novelo, e não se encontra então a solução. Vejamos se não é mais simples, mais fácil mesmo, perdoe-nos a dureza da reflexão, colocarmos a culpa no outro. Culparmos aquilo que o outro fez para que eu estivesse assim. É muito mais simples colocarmos no externo, no exterior, a solução, porque onde está o problema tem que estar a solução, para a nossa vida. E o que a doutrina espírita vai nos ensinar com o nosso patrono em O Problema do Ser é que a força da nossa vontade supera absolutamente qualquer pensamento mal que vem em minha direção. Se eu estou, então, aprontando-me para que aquilo ali não me atinja, eu sou capaz, inclusive, de auxiliar aquele outro que está me indicando como alvo do seu mau pensamento. E é ainda uma ignorância crer que para que aquilo me atingisse, qualquer coisa material precisasse ser realizada, com uma peça, com um boneco, com uma fórmula qualquer. São os Espíritos a afirmar em O Livro dos Espíritos. Todas as fórmulas são charlatanice. Não há palavra sacramental alguma, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, pois estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então, acreditarmos que um cristal qualquer vai proteger a nossa casa é muito mais simples do que fazermos culto no lar, do que todo dia ou toda semana, naquele mesmo horário, termos a disciplina de reunir a família ali, ou não, porque podemos fazê-lo sozinho também, para que o nosso lar seja uma representação da casa espírita, da lei de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus no nosso dia a dia. Crermos, por exemplo, que uma fórmula qualquer tem ação sobre os espíritos ou sobre nós é mais simples, porque uma contrafórmula sempre vai existir para resolver aquela situação. E aí nós nos lembramos da questão da obsessão, e no Evangelho de João, uma passagem interessantíssima, onde Jesus afirma que, não nos lembraremos com certeza as palavras do Senhor, mas a ideia é essa: se nós temos um espírito maligno a invadir a nossa casa, nós podemos até expulsá-lo. Mas, se ele volta e encontra a casa varrida e ornada, ele traz consigo outros 7 espíritos ainda piores que ele. E entendamos com o Evangelho essas expressões da casa varrida e ornada. Se nós temos o nosso lar preparado, na sintonia com os bons espíritos, naturalmente ali será, e nós temos o livro Os Mensageiros, um exemplo muito interessante disso. Não me recordo agora o nome do casal, que ali está a comungar, ele desencarnado e ela ainda encarnada, e a sua residência se transforma assim num posto avançado de nosso lar. E o esposo desencarnado torna-se então responsável por aquele pequeno grupo que ali tem a missão de socorrer os recém-desencarnados, aqueles que sofrem da obsessão no mundo espiritual e depois transportados para nosso lar. E aquela casa, ela é organizada sobre esse parâmetro porque a luz do Evangelho, na expressão de André Luiz, ali se acendeu. O que nós temos feito então para acender a luz do Evangelho em nosso coração? Será que a faxina que temos feito em nosso lar atrai os bons ou os maus espíritos? Porque se eu expulso aquele que me obsedia, se eu coloco, e vamos ao raciocínio espírita para isso, né? É preciso que entendamos como que as coisas acontecem, e essa é a missão da doutrina espírita. Quando nós entramos na casa de Leon Denis, por exemplo, e colocamos o endereço do nosso lar naquela caixinha, ele é tratado pelos espíritos que dirigem esta casa. E naturalmente, se assim for o caso, numa reunião privativa, os espíritos que ali estão, de maneira consciente ou inconsciente, a realizar a obsessão, serão atendidos, serão socorridos, muito provavelmente, pela misericórdia de Antônio de Aquino, serão levados ao mundo espiritual para a reeducação. E a nossa casa estará então livre da obsessão.
Certo? Errado. Nós acreditávamos nisso enquanto católicos e não há problema, pelo menos para nós, ao compararmos as teologias, porque os desmandos da Igreja Romana nós mesmos perpetramos, né? Não somos só reencarnacionistas, somos reencarnados também e lá estávamos a realizar os desvios do Evangelho. Mas acreditávamos então na expulsão dos espíritos. Acreditávamos que por rituais, fórmulas, palavras sacramentais, sinais cabalísticos e todos esses outros argumentos que os espíritos nos expõem, nós poderíamos então expulsar os maus espíritos. E o Evangelho de Jesus está a dizer que se nós não tratarmos da origem daquela perturbação, ela voltará. Porque espíritos inferiores, e na acepção de Kardec, espíritos ainda afeitos ao mal, são vários, são muitos. Inferiores como nós, sintonizados com a média dos nossos pensamentos. É preciso, então, para uma boa desobsessão, por assim dizer, que o nosso lar se eleve. E não há progresso do planeta, da sociedade, do lar, se não houver, antes e necessariamente, como mola propulsora, o nosso progresso. É Leon Denis que nos afirma que elevação não se improvisa. Não há improviso nas coisas do espírito. Nós podemos até dar um jeitinho assim no nosso lar e de improviso recebermos uma visita escondendo aqui ou ali uma sujidade, uma bagunça qualquer. Mas do ponto de vista espiritual não há como nos escondermos. Mesmo que nos coloquemos num traje elegante, diante dos espíritos, o nosso pensamento está completamente desfraldado. E não é vergonha dos espíritos o que precisamos sentir, mas responsabilidade de organizar o nosso pensamento para que atraiamos, então, bons espíritos. Para que mudemos o nosso foco. Porque a grande verdade é que o nosso foco ainda não está aqui. Nós passamos por aquele portão e sentimos uma grande diferença. Nós repetimos isso todo momento, né? Nos estudos da Casa Espírita, nós dizemos isso com um orgulho. Quando, na verdade, isso deveria ser um grande motivo de vergonha. Porque quando dizemos que sentimos uma grande diferença ao passarmos pela porta da Casa Espírita, estamos assumindo, então, que não conseguimos fazer do portão para fora, na nossa psicosfera, aquilo que aqui encontramos. Mas é preciso que isso seja realizado. Ainda em A Gênese, Kardec é taxativo em afirmar que na transição para a regeneração, aqueles que ainda se proporem ao mal ou pelo mal, não terão mais espaço no planeta. E é claro que nós já não cometemos grandes crimes, mas a indiferença que vai no nosso coração não combina com a felicidade do espírito imortal que nos está prometida. Os sofás da preguiça que nos envolvem ainda de uma maneira avassaladora, o interesse pela vida alheia. Meus irmãos, o interesse pela vida alheia causa transtornos em nossa sociedade espiritual que nós nem imaginamos. Permitirmos-nos acessar um controle remoto para que a vida alheia em destaque venha, então, nos trazer aquilo que é de mais superficial, de mais mesquinho, de mais vazio na nossa sociedade, é com certeza diminuirmos a possibilidade que cada um de nós, espíritos imortais, tem de crescer. As potências da alma, que em germe foram depositadas em nós por Deus, segundo Leon Denis, precisam de um estopim para se fazerem presentes no nosso dia a dia. E esse estopim, segundo Leon Denis, é o esforço. Aquele mesmo esforço que na trajetória cristã nós vimos tantos mártires realizarem para saírem da sua posição de homem velho e caminharem ao encontro de Jesus. É Paulo mesmo que nos afirma na sua carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, que alguém que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Será que em nossa vida tudo tem se feito novo? Ou na maior parte das vezes nós estamos ainda a nos permitir a impregnação de determinadas crendices que depositam então no exterior o problema e a solução para as nossas vidas. Porque, meus irmãos, se nós estamos definidos, e aí cada um precisa se responder
se já definiu-se pela felicidade. Se nós estamos definidos pela felicidade, nós precisamos entender de uma por todas as vezes que ela não está depositada na alegria vã da matéria. Os espíritos superiores chegam a afirmar duramente, e no Evangelho segundo o Espiritismo, Delfino de Girardin vai nos dizer que a verdadeira desgraça é justamente a alegria da matéria, porque ali nós estamos crentes de que o máximo do prazer foi alcançado, e é justamente ali que definhamos as potências da alma que nos levarão à felicidade real efetivamente. Então, se nós estamos definidos pela felicidade, é preciso que nos portemos de acordo com essa definição, porque a nossa incoerência é ainda muito grande. Nós dizemos, como fizemos durante muito tempo com a educação, que acreditamos naquilo, mas faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Graças a Deus, nenhum de nós aqui repetiu isso para os seus pequeninos, não é mesmo? Mas quantos ouvimos? Como quer dizer, o que eu faço, o meu exemplo, não serve de absolutamente nada. De nada. Diz o que eu estou falando porque racionalmente já entendi o que é felicidade. Mas a minha inteligência não vai a ponto de consegui-la para mim. É isso que eu estou dizendo para o meu pequeno. A felicidade existe, mas eu não quero ainda. E como toda referência que nos fazemos, e é bom que saibamos disso, somos referência para alguém. Como toda referência que somos, o que vai valer mais, com certeza, é o exemplo. Do ponto de vista histórico, há quem inclusive questione e duvide da vinda de Jesus à Terra. Há historiadores que dizem que Jesus é uma lenda. Mas o seu exemplo, aquilo que ele realizou na Terra, por mais que não tenha sido naquela época, naquele local, com aquela forma, com as palavras que hoje estão no Evangelho, tão mexidas pela Igreja Romana, mesmo que assim não tenha acontecido, os valores morais dos quais está impregnado o Evangelho falam muito mais alto no nosso coração. E o amar ao próximo como a si mesmo faz sentido real. Se há um talismã real em nossa vida, é a caridade. E a caridade é fruto, é consequência, melhor dizendo, da postura que nós adotamos de uso consciente do nosso pensamento. Porque se estamos acreditando também que caridade é a esmola que daremos mais tarde, também estamos ainda na ignorância. Porque a caridade da qual Jesus está esperando de nós o exercício hoje é para além dessa. É claro que o supérfluo dos nossos lares já tem um destino certo. E as obras sociais, espíritas ou não, movimentam isso no nosso coração. Nós nos obrigamos a separar necessário do supérfluo, cada vez aumentando mais a lista segunda e diminuindo as nossas necessidades materiais de vida. Mas nós precisamos também entender o que seja caridade moral. O que seja caridade daquele que entendeu a ação real do pensamento. Então, se há um querido meu, um amor meu em dificuldades, mesmo que eu não possa ali estar com ele, há algo a fazer. E a prece não é uma fórmula banal. Por isso nós não temos no meio espírita um livrinho de orações. A cada semana que aqui vocês vêm, serão ouvidas orações diferentes, imbuídas naturalmente pelo sentimento que vai no coração daquele que está aqui a dirigir a casa. E é assim que tem que ser. A oração como fruto daquilo que vai no nosso coração. O exercício da oração, portanto, meus irmãos, vai nos proteger daquilo que nós mesmos criamos. Então, em realidade, nós precisamos de elevação. Esse binômio, oração e elevação, certamente nos dará um tônus mental, uma possibilidade de viver de maneira tão mais saudável, que absolutamente nada vai nos atingir. Já ouvimos, inclusive, alguns companheiros dizer que é muito melindroso o exercício da compra de um imóvel. Isso ouvimos na casa espírita. Então, é preciso ter muito cuidado quando comprarmos um imóvel, porque ali moravam outras criaturas e não sabemos quais eram os exercícios que aquelas pessoas realizavam naquela casa,
E a casa pode estar, então, impregnada por aquelas energias que, assim, então, nos farão muito mal. A doutrina espírita não nega a possibilidade dessa impregnação. Aliás, na página que levaremos, é a Revista Espírita de Kardec que nos traz isso, ele diz que objetos podem ser magnetizados e provocar determinados fenômenos nervosos na economia do organismo. Agora, nós termos, então, atenção excessiva ao depósito do pensamento do outro, em detrimento daquilo que nós podemos fazer para mudar aquela realidade, é, na verdade, mais uma vez, fruto da nossa ignorância. Nós precisamos, sim, ao entrarmos naquela casa, implantarmos ali o Evangelho do Senhor. E essa implantação não é tão simples. O culto do lar, com certeza, é o primeiro passo. Mas viver o Evangelho de Jesus dentro daquelas 4 paredes é a melhor coisa para que tenhamos um lar cristão e uma energia ali renovada. Ou estamos acreditando, então, que Deus permitiria que nós ficássemos com a perturbação que é do outro? Isso só é permitido por Deus quando a perturbação do outro também é a nossa. Então, quando eu me ligo à perturbação do outro, ela deixa de ser do outro. Ela passa a ser minha. Há um caso revelador nesse livro, com certeza ele está ali na livraria. Se nós tivermos cometido o pecado de não termos na prateleira, terá daqui a um pouco. E nesse mesmo capítulo, André Luiz fala da psicometria, nesse capítulo 26. E Aulus vai narrar um caso muito interessante. Ele está visitando com os seus pupilos um museu. Entendemos que esses primeiros minutos já vai tirando do nosso coração a excessiva concentração nos objetos, nas coisas, porque é o nosso pensamento que vale. Então não precisa ficar com medo de ir ao museu, por exemplo. Mas ele está visitando um museu com os seus aprendizes espirituais, Hilário e André Luiz, e eles se deparam com uma moça. Leremos um trechinho para ficar mais fiel ao autor. Então eles se depararam com o espelho e assim começa o diálogo. A influência não procede dos objetos, mas das forças que os acompanham. Isso nós já vimos. Hilário, que meditava, considerou: se alguém pudesse adquirir então a peça, conduzi-la consigo, e aí o Aulus, que é o benfeitor, cortou e diria: arcaria também com a presença da moça desencarnada. Então, junto àquele espelho, há uma moça desencarnada, e ela está ali, segundo o benfeitor aqui narra, porque quando conheceu aquele que seria seu futuro esposo, recebeu de presente a penteadeira onde o espelho estava instalado. E ele, francês, precisou voltar ao seu país de origem para a realização de algumas obrigações familiares. E prometeu, então, com a entrega daquele espelho, que voltaria para o casamento em definitivo. Conheceu outra mulher na França e nunca mais voltou. Aquela companheira esperou por toda a vida ao lado do espelho, inclusive desencarnou, acreditando naquela espera, e é claro que o espelho tornou-se um reflexo dela. Inclusive, uma senhora que gostou muito do espelho e gostaria de adquiri-lo, chegou junto à peça, começou a fazer elogios, e a moça chegou junto dela, transmitiu-lhe os seus pensamentos torturados, e ela, na sua sensibilidade mediúnica, desistiu da ideia porque percebeu naquele espelho alguma coisa fúnebre. Então, assim, a moça mantinha o espelho ali no museu, sem que ele tivesse de ser transportado por ambientes diferentes, porque ali ela se sentia, então, confortável. E vejamos o que está Aulus a afirmar: se alguém adquirisse a peça, levaria a moça junto. É consequência. Então, o espelho, se nós pensarmos com carinho, é dela, né? Então, ela vai junto com o espelho, ela está com a mente fixa naquilo ali. E aí, o Aulus, assim, tão curioso, tão intempestivo quanto André Luiz, e na nossa opinião é isso que nos dá a facilidade por ler André Luiz, porque André Luiz, somos nós desencarnados, né? Sem entendermos muita coisa e curiosos. E Aulus, assim, também pergunta: isso seria justo? É o que veio na nossa cabeça. Eu estou comprando um espelho, eu só quero pentear o cabelo, né? Não estou comprando uma obsessão, ou pelo menos acho que não. E aí, Aulus vem responder assim: a vida, Hilário, nunca se engana. É provável que alguém apareça por aqui e se extasie à frente do objeto, disputando-lhe a posse.
E aí, André Luiz corta e pergunta, quem? O moço que empenhou a palavra, provocando a fixação mental dessa própria criatura. Ou a mulher que o afastou dos compromissos assumidos. Reencarnados, hoje ou amanhã, possivelmente um dia virão até aqui, tomando-a por filha ou companheira no resgate do débito contraído. Então, olha que sério, é possível que o comprador do espelho não só a leve como desencarnado, como também a receba como filha no lar. Então, quantas coisas, e não precisamos ficar fanáticos por isso, estamos a viver em termos de mundo espiritual sem imaginarmos. E essas coisas podem realmente nos desequilibrar? Claro que sim. Desde que o nosso pensamento não esteja vigilante, não esteja forte o suficiente para receber da vida aquilo que ela tem a nos oferecer. Porque aqui a Aulos está afirmando, a vida nunca se engana. Não existe a menor possibilidade de comprar este espelho a alguém que não tem uma relação com aquela criatura e que por isso então torne injusta esse acessório, né, que o espelho está transportando. A justiça de Deus, à medida que nós estudamos a doutrina espírita, fica tão mais clara diante dos nossos olhos que nós não podemos mais acreditar que pelo simples fato de pendurarmos um crucifixo em nosso peito, não precisa abotoarmos mais a camisa para esconder, né? Se o crucifixo está ali, e se nós empenhamos ainda um sentimento naquilo, não há nenhum problema. Se nós precisamos ainda desse ou daquele objeto para concentrarmos o nosso pensamento, não há nenhum problema. A doutrina espírita assim não faz com nada, não julga e não abomina e não proíbe, mas nós precisamos saber que isso não é necessário. Que nós temos condição de sermos felizes sem isso. Porque o perigo de nós acreditarmos que as coisas ou as pessoas são o motivo da nossa felicidade é justamente a desencarnação. Porque aí nós desencarnaremos e ficaremos lá junto do espelho, junto do guarda-roupa, junto dos filhos. Nós não vimos agora nas tragédias que na região serrana do Rio abateram tantos corpos e libertaram tantos espíritos. No tempo certo, é preciso que saibamos disso também. Pessoas que em casas completamente classificadas pela Defesa Civil, como interditadas pela Defesa Civil, se colocavam ali na posição daqueles que da sua casa não saem. Nós vimos, né, imagens, fotos de casas que podem cair a qualquer momento e os moradores dizem, daqui eu não saio, essa é a minha casa. Vejamos, não é fácil enxergarmos que essa criatura é a mesma que quando desencarnada continua em casa. Porque está apegado àquilo ali. Criarmos talismãs é depositarmos alguma coisa que está em nós do lado de fora. E o perigo disso é que vai ter um momento que essas coisas não vão existir mais. Que eu vou querer o meu espelho, ele é de outra pessoa. Que eu vou querer o meu filho, a minha filha, e eles não são mais meus. Nós temos uma amiga lá no Centro Espírita Leão Denis, de Bento Ribeiro, que ela trouxe um caso num grupo de estudo muito interessante, e é importante, não só aquelas que se fizeram mãe nessa encarnação e que alguma coisa desse sentimento tem, mas todos nós que apegados, né, a pessoas que amamos, confundimos então aí amor com apego. E ela dizia que o seu filho, já um homem adulto, tem um interesse particular por uma receita que ela faz de uma pizza. E aí as entendidas e os entendidos da culinária imaginarão o trabalho que dá, virar aquela massa que só pode ser mexida com 2 talheres especiais para isso. Então, há um tempo, parece que de 1h30, e aquelas 2 facas específicas lá a movimentar a massa. Então, dá um trabalhão fazer aquela receita, e ela santamente, religiosamente, no final de semana, ao longo de tantos anos, faz a receita para agradar o seu filho. Até aí não há nenhum problema e não precisamos ficar tristes com isso. Contudo, o filho, na época da adolescência, começou a namorar. E, passando os finais de semana na casa da namorada, voltava sempre de lá com alguma novidade. Um belo final de semana, ele voltou com a notícia de que comeu uma pizza. E que essa pizza era muito gostosa. Essa pizza superava, segundo ele, em alguns momentos, a pizza da mãe. Então, aí começa o problema, né? Porque o que aquela mãe sentiu naquele momento foi uma tortura. Ela, naquele momento, se viu preterida pelo filho,
que agora então está escolhendo outro lar e aumentou a história de uma proporção que a gente não pode imaginar. E pegou o telefone, na sua ansiedade, ligou para aquela que era a mãe da sua futura nora e perguntou, pelo amor de Deus, que receita é essa que o Júnior voltou para casa dizendo que é melhor que a minha? E aí, do outro lado da linha, ela percebeu uma estranheza de quem não lembrava de receita nenhuma. Não, pizza. A gente não fez pizza. Ah, claro. Eles estavam com muita vontade de comer pizza, desceram, compraram na padaria 2 discos e jogaram queijo por cima. E aí, essa nossa companheira ficou em depressão, meus irmãos, durante alguns meses. Porque na mente dela, vejamos, né, avaliando o tamanho da dor do outro. Porque nós rimos por sintonia com essas coisas, né? Nós rimos por nos vermos assim também. E ela estava depositando, ela deposita ainda, né, segundo o seu discurso, tantas coisas naquele filho, mas tantas coisas que se esse filho, de repente, desencarna, o que não é o mais natural, né, diante daquilo que entendemos como natural, porque o tempo de Deus é o real e o natural, com certeza ela desencarnaria junto, de decepção, de tristeza, e perderia a reencarnação 2 vezes. Primeiro, porque não aprendeu a ser mãe, e segundo, porque desencarnou antes do tempo. Então, com certeza aquele filho ali, para ela, é um talismã. Ela deposita toda a sua energia, toda a sua força, a ponto de nós afirmarmos algumas vezes que vivemos por aquela criatura, por aquela coisa, por aquele fenômeno, por aquele trabalho, e não pode ser assim. Porque tudo isso aqui tem existência tão passageira. Nós não seremos moradores da Terra para sempre. Não somos, aliás, filhos da Terra, somos do universo. E essa jornada evolutiva, ela é solitária. Se nós temos na solidariedade universal a lei que rege o progresso, com certeza eu tenho uma responsabilidade sobre mim, que é única. Sobre o outro, eu tenho responsabilidade do afeto desenvolvido, do compartilhar do sentimento, mas há um determinado momento que sou eu a seguir a minha jornada e aquele grande amor a seguir por outros caminhos. E se nós ficamos então na dependência da presença do outro, ou daquele cenário que a vida material nos apresenta, nós teremos grandes problemas, primeiro, ao desencarnarmos. Segundo, ao reconstituirmos os nossos quadros familiares. Porque aqueles com os quais convivemos hoje não são necessariamente nossos próximos familiares. E nem são aqueles que em outras encarnações estiveram conosco necessariamente. Então, entendermos o nosso progresso como algo que está em germe em nós, ou melhor, entendermos a felicidade como algo desenvolvível de dentro para fora, e não pela equação contrária que nós costumamos a divulgar por aí, é missão e obrigação do espírita. Compreendermos que não precisamos de absolutamente nada de material para crescermos. Os espíritos dizem, podem queimar os livros, podem queimar as casas espíritas, as ideias, os pensamentos, aquilo que desenvolvemos dentro de nós, em espírito, não pode ser queimado, não pode ser roubado, segundo Jesus, não enferruja. É nosso. O patrimônio real que nós temos é aquilo que nós desenvolvemos. A ponto dos espíritos afirmarem nos estudos de hoje que não há ninguém dotado de um poder qualquer para nos auxiliar ou para um mal qualquer nos realizar, desde que nós estejamos em sintonia com o Senhor Jesus. Pensemos no planeta Terra como um orbe plenamente magnetizado por Jesus. Não há objetos, não há talismãs, nós cresceremos para além daquilo que a Terra pode nos oferecer, ela mesma não existirá mais um dia e nós continuaremos a existir, mas nesse momento há uma imantação, uma magnetização do pensamento do Senhor Jesus que envolve todo o planeta. Nós não precisamos de nada mais do que sintonizarmos com essa magnetização que já existe para que encontremos aquilo que é a nossa felicidade. Só nos desviamos, segundo os Espíritos, do caminho do bem, da felicidade, quando nos desviamos da lei de Deus.
quando nos esquecemos daquilo que a lei de Deus nos aponta como verdadeiro, como real, como significativo para a nossa felicidade. Que possamos então desmistificar todas essas coisas, tirarmos do nosso coração essas superstições que por elas mesmas não trazem nenhum problema, mas que são depósitos inconscientes da nossa vontade e do nosso pensamento. E quando depositamos isso fora, repetimos, esquecemos-nos daquilo que há dentro de nós. Deixamos, segundo Leon Denis, dormitar quase que eternamente potências que foram feitas para serem desenvolvidas. Desenvolvamos em nós, então, esse amor, essa vontade, essa força, esse esforço de caminharmos para mais além. Porque só assim, segundo os dizeres do Senhor Jesus, nós encontraremos a verdadeira paz. A receita, e é o que queremos dizer para finalizar, ela está dada. Não há absolutamente nada de material para que nós possamos e precisemos prosseguir. Mas, no Evangelho do Senhor Jesus, na Boa Nova, está depositada toda e qualquer receita. Mesmo que não a tenhamos aqui em nossas mãos, se em nosso coração estiver consolidada essa receita do amai-vos uns aos outros, mais do que isso, do amai-vos como eu vos amei, tornando a nossa medida aquela que foi a de Jesus, do amor servir, com certeza a felicidade virá muito mais rápido do que aquilo que nós podemos imaginar. Que o Senhor seja sempre louvado e esteja conosco.